Olá, meu amigo e minha amiga, a paz do Senhor Jesus. Como eu devo fazer a oração do Pai Nosso? Certo dia Jesus estava reunido com seus discípulos e eles eram pessoas simples, a maioria eram pescadores. Eles não entendiam muito bem a palavra, então eles falaram: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus falou, está aqui no livro de Mateus, capítulo 6 e o verso 9, ele ensinou a forma correta de orar. Então ele diz assim, no verso 9: Por esta razão, vós orais, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão diário. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus aqui ensina a oração modelo, a oração padrão. Isso não quer dizer que nós temos que orar exatamente como está aqui. Isso é um modelo de como devemos orar. Então Jesus, a primeira coisa que ele fez aqui, que ele nos ensina quando nós formos orar, é exaltação a Deus. Dá toda a glória, dá toda a honra, dá todo o louvor. Olha o que ele diz aqui. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós formos orar é primeiro exaltar o Senhor, glorificar o seu nome, santificar o seu nome, porque Ele é o Criador do céu e da terra. Se você ler nos livros de Apocalipse, a Bíblia diz que os anjos, os 24 anciões, os querubins, os anjos, ficam dia e noite glorificando a grandeza de Deus. Mas na maioria das vezes, quando nós vamos orar, nós estamos tão preocupados em resolver os nossos problemas que nós só se preocupamos em pedir e não em adorar. Só que Jesus ele ensina aqui a primeira coisa, quando você entrar diante da presença de Deus, santifique o nome do Senhor. Então ele continua aqui, venha o teu reino. O que é vir o reino de Deus? Quando Jesus ele começou a pregar, ele falou assim, é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus, ele nos ensina aqui a pedir que venha até você, até mim, o reino dele. É os benefícios do céu, são a libertação, são a cura, são aquilo que você precisa, você entra diante de Deus para que Deus venha te abençoar. Porque quando Jesus começou a pregar, ele falou assim, é chegado o reino dos céus. Porque estava dominado pelo inimigo. O mundo era dominado pelo inimigo. Mas quando Jesus chegou, começou a pregar, começou a libertar os que estavam endemoniados, curar os enfermos e salvar aquelas pessoas que estavam debaixo do jugo do inimigo. Por isso ele nos ensina a quando orar, falar, Senhor, venha o teu reino. Porque o reino do Senhor é libertação, é cura e salvação. Então, devemos pedir que o reino de Deus venha até nós. Então ele continua aqui, e seja feito a tua vontade. Quando você for orar, sempre fale, Senhor, faz a tua vontade. Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto, uma hora, daqui a um dia, mas Deus sabe o que é melhor para você. Muitas vezes você pede algo para o Senhor, fica insistindo em tal situação que vai levar você para a destruição, para o mau caminho, mas Deus ele sempre quer o melhor para você. Por isso, Jesus nos ensina aqui a falar, Senhor, faz a tua vontade. Porque se Deus fizer a vontade dele na sua vida, se você der permissão a ele, você vai ter uma vida abençoada na presença de Deus. E ele continua aqui, diz assim, dai-nos o nosso pão diário. Então Deus fala aqui, para que nós venhamos se preocupar com hoje. Não se preocupe com o dia da manhã, mas se preocupe com hoje, em servir ao Senhor hoje, que Ele vai dar o que você necessita. Ele diz aqui, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores.
Então Jesus está dizendo aqui, se nós não perdoarmos as pessoas, Deus também não vai nos perdoar. Se você não consegue perdoar uma pessoa que fez mal para você, se você não consegue, você tem raiva, tem ódio daquela pessoa e fala, não, eu prefiro a morte de que perdoar aquela pessoa. Então diz a palavra aqui que Deus também não pode perdoar você. Porque primeiro você tem que perdoar as pessoas que fizeram mal para você. Se você perdoar, então Deus vem e perdoa os seus pecados. E diz aqui, assim como perdoamos nossos devedores, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do maligno. Então ele continua aqui falando para que Deus, nós pedimos ao Senhor em oração para que Deus venha nos livrar do mal, das tentações, do maligno, do homem mau, daquelas coisas que vêm fazer mal. E terminando ele fala, porque teu é o reino, a glória para sempre. Amém. Então tudo é de Deus. A riqueza desse mundo é de Deus. A glória é de Deus. Tudo é de Deus. Então nós necessitamos 100% dele. Não é como naquelas religiões que manda você ler o Pai Nosso sem saber o que você está dizendo. Porque adianta você falar o Pai Nosso 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, se você não entende. Porque Jesus está nos dando um modelo. Não quer dizer que você tenha que orar o Pai Nosso todo dia. Não, ele está dizendo para que nós venhamos fazer o modelo que ele nos ensina aqui. Falar, Senhor, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, nos dá o pão nosso de cada dia, nos livra do inimigo, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm feito mal. E para finalizar aqui, Jesus, ele deixa isso bem claro. No verso 14 diz assim, pois se perdoarem os homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoarem os homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então Jesus ele acrescenta aqui, se eu ou você não perdoar aquelas pessoas que nos fizeram mal, então Deus não pode perdoar você. E se você morrer, infelizmente, você não vai poder entrar no reino de Deus. Então, independente do que as pessoas fizeram com você ou fazem, perdoa, abençoa elas. Eu sei que tem pessoas que falam, eu não consigo perdoar as pessoas que me fizeram mal. Isso já me aconteceu. E eu fui ensinado que quando você tem raiva de uma pessoa, a única forma de você se livrar desse mal é toda vez que você for orar, você fala, mesmo sem você querer, mesmo você tendo com raiva, mesmo que você queira matar aquela pessoa, fala, Senhor, abençoa aquela pessoa. Se você começar a fazer isso todo dia, Senhor, abençoa aquela pessoa, então essa raiva, esse ódio vai acabar e você vai estar livre desse mal. Porque Jesus deixa bem claro, se eu não perdoar as pessoas que me fizeram mal, Deus não pode perdoar você. E se Deus não perdoar você, então você não tem parte com Ele e você não é filho dele. Então eu espero que essa palavra venha te abençoar, porque o Pai Nosso, ele é um modelo aqui. Primeiro nós temos que adorar o Senhor, temos que entregar a nossa vida a Ele, pedir que Ele nos dê o pão diário, e nós temos que perdoar aquelas pessoas que nos fizeram mal, porque quando nós perdoarmos, então o Senhor perdoa e nós fazemos parte do reino de Deus. Então eu espero que essa palavra venha te abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.